capítulo 45, como eu falei. Vamos ler o verso 2, 5, 6 e 7. Nós não iremos ler o capítulo todo. Isaías capítulo 45, vamos ler o verso 2, o verso 5, 6 e 7. Amém? Então diz assim o Senhor: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Verso 5. Eu sou o Senhor e não há outro fora de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Vamos falar o contexto do capítulo de Isaías, capítulo 45 todo. Nós lemos aqui Deus se apresentando para uma pessoa. Vocês podem ver no verso 1 desse mesmo capítulo a quem ele apareceu falando isso. O verso 1 desse mesmo capítulo diz o quê? Assim diz o Senhor, seu ungido, quem? Ciro. Esse capítulo, irmãos, ele é uma poderosa mensagem de esperança e restauração para o povo de Israel. O capítulo todo, ele enfoca o rei da Pérsia chamado Ciro. Ele foi escolhido por Deus para ser instruído na restauração dos israelitas. Como vocês viram aqui no primeiro verso que nós lemos aqui, o que foi que Deus disse para ele? Eu irei adiante de ti. Não é verdade? Eu irei adiante de ti. Ele diz mais o quê? Os caminhos tortos, quebrarei, as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Então Ciro, o rei da Pérsia, ele foi escolhido por Deus para transmitir uma mensagem para o seu povo. Vejamos, nós podemos entender aqui o grande amor de Deus pelo seu povo ou por cada um de nós aqui nesta manhã. Mesmo o povo, agora nesse período dele, distante, cometendo erros, mas Deus nunca os abandonou. Deus nunca esqueceu deles. E Deus declara que Ciro é o seu escolhido, ungido, e lhe deu autoridade. E é por isso que nos versos seguintes que nós lemos, 5, 6 e 7, ele disse que eu sou o Senhor. Uma afirmação muito importante para nós entendermos. Eu sou o Senhor e não há outro. Ele disse, não precisa ter medo, porque eu serei contigo, quer dizer, eu sou o Senhor, eu que vou aplanar o caminho para você transmitir esta mensagem. Ele diz mais, o capítulo, ele enfatiza a soberania e o poder de Deus. Por isso que ele disse, eu sou o Senhor. Entendemos? Se Deus está dizendo para nós nesta manhã, não tenham medo, eu sou o Senhor. Ainda que de repente haja um erro no meio de nós, ainda que nós venhamos a nos distanciar, mas Deus continua mandando a sua mensagem dizendo, eu sou o Senhor, eu estou aqui. Foi isso que ele disse para Ciro, Ciro, vá lá e transmita essa mensagem para o meu povo, porque eles estão distantes de mim, eles estão quebrando as leis, a aliança, eles estão fazendo coisas que não é do meu agrado, mas eu ainda os amo, eu ainda não deixei de amá-los. E ele diz mais aqui, o capítulo, ele mostra que Deus é o Criador de todas as coisas. Ele diz aqui, como nós lemos nesse verso, ele disse o quê? Para que saiba que desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Ele diz o que no verso 7? Eu formo o quê? A luz e crio as trevas, quer dizer, noite ou dia. Eu faço paz e por mim às vezes o mal se levanta. É isso que ele quer nos informar. E diz mais, eu sou o Senhor e faço todas essas coisas. Finalmente, se vocês lerem o capítulo todo, termina com um chamado para o seu povo e para todos voltarem para Deus e serem salvos. Trazendo para nós hoje
na nossa vida espiritual, o que nós entendemos desses versos que nós lemos, o que nós entendemos desse capítulo, de que Deus, irmãos, está nos mostrando que ainda há um Deus em Israel. Deus está nos mostrando que não existe outro Deus para que nos possa acompanhar, para que nos possa amar. Então ele diz o quê? Que Deus está fazendo um chamado para todos nós, cada dia de nossa vida, nos voltarmos mais para Deus e sermos salvos. Ele está dizendo aqui, olha, eu irei adiante de ti e endireitarei as veredas, os caminhos. Já parou para pensar nisso? Deus está dizendo aqui, Ciro, não tenha medo, porque eu serei contigo. E Deus está dizendo para nós nesta manhã, não tenha medo de se decidir ao meu lado. Qualquer momento difícil de sua vida, é eu que vou estar presente contigo. Eu vou endireitar as veredas, eu vou endireitar o caminho para que você possa caminhar sobre ele. Irmãos, nós temos que entender o seguinte, se nós temos um Deus que está pronto para poder nos restaurar, se nós temos um Deus que está pronto para poder nos abençoar, nós temos que crer e acreditar. Que Deus disse, se nós crermos, nós iremos ver a glória de Deus. E às vezes nós duvidamos do grande poder que Deus é capaz de realizar na nossa vida. Nós às vezes deixamos de acreditar que Deus é capaz de realizar um grande milagre na sua igreja. Deus, irmãos, Ele é o mesmo ontem, hoje e Ele será eternamente em nossas vidas. Nós vemos aqui essa experiência desse rei da Pérsia. Veja que Deus ele é capaz de mover até mesmo pessoas que talvez não tenham a mesma fé para poder transmitir a mensagem de Deus. Vamos analisar que, de repente, Israel estava muito distante de Deus, mas Deus não estava distante dele nessa época. E Deus disse que vai lá e diz para eles que eu sou o Senhor. Vai lá e diz para eles que eu continuo sendo Deus deles. E mostre para eles que sou eu que sou o poder, é eu que tenho o poder, é eu que tenho tudo para poder lhes transmitir. Já pararam para analisar que Deus está dizendo, diga para eles, olha, para eles se voltarem para mim, para eles não procurarem outros deuses, porque no passado eles tinham tendência, os vossos corações, eles sempre, quando eles se distanciavam de Deus, do seu povo, eles caíam no caminho da idolatria. Eles caíram no caminho, digamos assim, da feitiçaria. Eles procuravam coisas que não pertenciam a Deus. Mas mesmo assim, irmãos, mesmo aquele povo distante de Deus, Deus jamais se esqueceu deles. Davi disse no Salmo 23 o quê? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque Deus está comigo. E nós temos que entender isso, porque, irmãos, Deus mostra que Ele é o nosso Criador, que Ele é o Criador de todas as coisas. Embora a ciência se levante, embora os grandes filósofos se levantem, os grandes pensadores se levantem com seus pensamentos, com suas decisões, mas tenhamos que entender que Deus ainda continua no controle de tudo. Ainda que o inimigo se levante, possa se levantar contra nós, mas nós temos que entender que Deus está no controle. Deus está no controle dessa terra. Mas às vezes o inimigo quer colocar na nossa frente, na nossa vida espiritual, medo. Esse é o seu trabalho. O que Jesus disse? Que ele veio o quê? Matar, roubar e destruir. Mas o que Jesus disse? Que o Filho do Homem se manifestou para destruir o quê? As obras do diabo. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Então nós temos que crer. Irmãos, eu imagino, vamos imaginar quando Ciro recebeu essa missão. Quando esse rei recebeu essa missão, do próprio Deus falando para ele. Cada um de nós, irmãos, estamos hoje aqui nesta manhã porque nós fomos chamados por Deus. Cada um de nós estamos aqui porque Deus olhou para você, entre todos e tantos, Ele te escolheu para a função. Poderia ser outro que estivesse nesse meu lugar hoje falando, poderia ser outro que estivesse no lugar do líder dessa igreja, mas Deus te escolheu. Ah, pregador, mas existem momentos difíceis, existem momentos de tristeza. Sim, porque Jesus disse que no mundo nós teríamos o quê? Aflições, mas Ele disse o quê? Bom ânimo. O que significa bom ânimo? Traduzindo do original para nós, coragem, força. O que Deus disse para Josué quando assumiu o lugar de Moisés? Josué, assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei o quê? Eu serei contigo. O
que ele disse? Vamos analisar o Josué 1, verso 9. Primeiro que diz o quê? Ser forte. Amém? Ser forte. Mais o quê? Corajoso. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares, irmão. Os irmãos analisaram isso. Talvez vamos analisar que Ciro se assustou. Mas ele disse, olha, não precisa ter medo, porque eu vou com vocês. Eu sei que às vezes é difícil para nós falarmos para aqueles que um dia se afastou do caminho do Senhor. Talvez a gente fica temoroso, fica com medo, mas não tenha medo. Se Deus mandou você falar, fale em nome de Jesus. Fale porque o poder não vem de nós, o poder vem de Deus. E antes que nós chegamos lá, vocês viram no primeiro verso que ele disse o que aqui no verso 1? Eu irei o quê? Adiante de ti. E mais o que diz lá o verso? E endireitarei o quê? Os caminhos tortos. Não é isso? Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Amém, irmão? Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus, irmãos, a qual um dia nós vamos estar face a face. Por isso que ele disse, se nós acreditarmos, se nós crermos, nós veremos a glória de Deus. No tempo de Jesus, quando Jesus ele ministrava uma cura, seja na pessoa deficiente visual, seja na pessoa deficiente física, seja na pessoa com problema de saúde, havia uma cultura judaica de que eles estavam carregando hereditariamente alguma consequência, sequela do pecado de seus pais ou dele mesmo. Eles tinham essa mentalidade que eles estavam sofrendo porque eles pecaram, porque aquela pessoa pecou. O que Jesus respondia para eles? Nem ele, nem seus pais se pecaram, mas foi para que se manifestasse nele o quê? A glória de Deus, amém? É isso que nós temos que entender. Às vezes nós podemos até errar, às vezes nós podemos até mesmo vacilar na fé, mas não desista, erga a cabeça, porque Deus é conosco. Vejam que Deus se movimentou aqui, irmãos, para resgatar, para restaurar o povo de Israel do seu tempo, do seu período. E até hoje, irmãos, Deus continua sendo o mesmo, movendo montanhas, movendo pessoas, movendo pregadores, levantando homens, levantando mulheres ungidas, escolhidas, para poder transmitir mensagem de fé, de esperança para o seu povo, dizendo, olha, eu já vou levantar do trono da graça para buscar a igreja. E às vezes nós ficamos temorosos, não acreditamos, irmãos, acredite que Deus ele é conosco. Por isso que ele mesmo disse para o próprio Isaías, ele disse, olha, não temas, eu serei contigo. Não precisa ter medo. Essas são as mensagens, se você for ler na Bíblia, desde Gênesis, Apocalipse, você vai ver sempre Deus dizendo, eu sou contigo. Quando Gideon, irmãos, estava totalmente deprimido, depressivo, o povo de Israel estava escondido por causa dos medianitas, tudo que eles plantavam, eles roubavam. Quando o anjo apareceu para Gideon, o que foi que o anjo disse? O Senhor é contigo. Olha o que ele disse mais, varão valoroso. Amém, irmãos? Varão valoroso. Olha, a partir de hoje, acabou a farra dos medianitas com o meu povo. Entenderam, irmãos? E o que foi que Deus disse? Agora continue, siga as minhas orientações. E é assim, irmãos, às vezes nós pensamos que nós estamos, podemos até estar tristes, abatidos na fé, mas Deus, irmãos, está do nosso lado nesse momento. Deus ele está presente conosco, por isso que Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O inimigo, irmãos, ele pode sim se erguer, ele pode se manifestar na sua frente, ele pode, de repente, aparentemente ter tido um êxito. Mas o que foi que Deus disse para ele com relação a Jó? Está permitido você fazer isso, mas não toque na sua vida. Amém, irmão? Às vezes é permitido sim o inimigo nos afligir, mas Deus, acredita, está dizendo da mesma forma como eu disse para Jó, olha, não toque no meu ungido. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que nós somos o quê? A menina dos olhos de Deus. Amém? Nós somos a menina dos olhos de Deus. Por quê, irmãos? Ai daquele, vamos ler aqui o verso 9, só a primeira parte do verso 9, e que ele diz aqui, ai daquele que contende contra o seu Criador. Vocês viram aqui, vou repetir de novo.
ai daquele que contende com seu Criador. Ele diz, caco entre outros cacos de barro, se transformará em barro. Então, irmãos, ele está dizendo aqui que Deus ele tem o poder de pegar todos esses cacos de barro que somos nós e transformar num jarro valoroso. Amém? Deus tem a capacidade, o poder, irmãos, de pegar você e transformar a sua vida. Transformar a vida da sua família. Transformar a vida de quem você está orando por ele. Deus tem esse poder. Mas para que Deus realize isso na minha vida e na sua vida, é preciso eu crer. É preciso eu acreditar. Aquele cego de nascença no tempo de Jesus, ele disse uma palavra só. Qual foi a palavra que ele disse? Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E o que foi que Jesus perguntou para eles? O que queres que eu faça? Às vezes, irmãos, Deus está querendo que nós, está perguntando para nós, meu filho, minha filha, o que você quer? Não é isso? O que você quer que eu faça? De que forma nós perguntamos a Deus? Através da oração, através da comunhão com Deus, através do estudo da palavra de Deus, colocar diante do altar de Deus as nossas dificuldades, colocar diante do altar de Deus o que nós precisamos, não com murmuração, não reclamando, não se queixando. Quando o povo de Israel estava se queixando, o que Deus dizia para ele? Moisés, por que esse povo murmura contra mim? Tirei eles do Egito, agora diante de um mar vermelho já estão apavorados. Às vezes nós seres humanos somos assim, irmãos. Ganhamos grandes batalhas, como fez o personagem na Bíblia. Qual o nome dele? Elias. Irmãos, pense bem, lutar contra 450, não é isso? Me ajudem. 450 profetas de Baal, feiticeiros, tudo tem direito. Um homem só, irmão. Um personagem só. A confiança naquele momento dele era tão grande que ele, digamos assim, vamos usar uma palavra, que ele não ignorava aquilo que eles estavam fazendo. Disse, não, continue gritando, continue se cortando, de repente o Deus de vocês está dormindo, não é isso? E por uma palavra só, irmãos, que Elias falou, o que aconteceu? Desceu fogo do céu e consumiu todos. Esse é o Deus, irmãos, que nós servimos. Nós temos que acreditar, mas no momento também, por uma palavra, ele se escondeu. Não foi? Quando recebeu o recado da rainha Isabel, ele se escondeu. E às vezes acontece conosco. Às vezes nós oramos por grandes batalhas e Deus nos dá a vitória e nós ficamos felizes. E às vezes por pequenas batalhas a gente se esconde. Às vezes por um probleminha dentro de casa, por uma malcriação de um filho, talvez por um problema que houve nesse mês que não deu, a gente se apavora, fica nervoso, fica agitado e dando a reclamar com Deus. Às vezes minha esposa fala, eu também às vezes sou assim, irmão, eu sou humano também. Minha esposa fala para mim, meu filho, você às vezes tem um ânimo, você tem aquela fé, grandes coisas que às vezes acontecem na igreja e você diz, não, vamos em frente, mas de repente uma coisinha você fica triste. Nós somos humanos, irmãos, mas Deus nos ama. Deus nos ama, irmão. Dá o exemplo aqui na palavra de Deus para o seu próprio povo. Deus nunca abandonou o seu povo, Deus nunca nos abandonou e não vai nunca nos abandonar. Mas eu tenho que crer, eu tenho que acreditar. Então Deus está fazendo um convite, um apelo para nós hoje através desse texto, dizendo que todos devemos voltar para Deus e sermos salvos. Sabe o que Jesus Cristo disse? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Irmãos, nós estamos vivendo os momentos finais da história desse mundo. O que sim, às vezes ensinam por aí, prosperidade, digamos assim, riquezas, bênçãos de riquezas, bênçãos de tudo que se possa imaginar. As pessoas ficam às vezes iludidas com isso, e qualquer situação difícil, qualquer problema desiste, ficam iludidas.
Quantas pessoas estão, digamos assim, feridas por ter transmitido para eles um evangelho não verdadeiro, um evangelho falso, que só promete coisas boas, não mostra para o povo, sim, que nesse mundo, enquanto existir o pecado, nós vamos ter aflições, o inimigo vai nos afligir. Por quê, irmãos? Porque a guerra ainda não acabou. Ela vai terminar quando Jesus Cristo voltar e aniquilar para sempre Satanás. O próprio Jesus, quando veio pela primeira vez nessa face da terra, no momento que ele entrou na vida de José e de Maria, eles não tiveram sossego por causa de Jesus. Não, irmãos, por causa do ódio que Satanás estava sobre Jesus. E não pense você que Satanás está satisfeito com a sua igreja aqui na face da terra, com a igreja de Deus aqui na face da terra. Não pense, porque senão não estaria escrito no livro de Apocalipse 12:17. Irou-se o dragão e foi fazer o quê? Guerra contra os restantes da sua descendência. Quem, irmãos? Quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O que ele puder fazer para impedir a sua igreja de avançar, ele vai fazer, irmãos. Pense nisso. Vocês pensam que foi fácil para o nosso irmão White escrever mais de 60 livros? Vocês pensam que foi fácil para aqueles pioneiros do passado erguer essa igreja? Não foi fácil, eles sofreram, perderam tudo, muitos perderam a sua própria vida. A nossa irmã mesmo perdeu seus filhos, seu marido teve derrame, teve problema de saúde. Mas ela disse, eu sei em quem tenho crido. Carregue isso no seu coração. O inimigo ele pode nos afligir, mas o que a palavra de Deus diz em Salmo 46? Deus é o nosso refúgio e socorro bem presente. Deus é a nossa fortaleza. E a resposta que Deus dá nesse verso do Salmo 46, o verso 10 é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém? Então nós temos que entender isso. Aqui está o exemplo maior de um Deus de amor, de um Deus de poder que não se esqueceu do seu povo, mesmo eles no caminho da idolatria, mesmo eles errando, Deus ainda não se esqueceu e não vai se esquecer do seu povo. O que Ele puder, Ele vai fazer para te resgatar. O que Ele puder, já está fazendo para restaurar a sua vida. O que Ele puder, já está fazendo para restaurar a vida da sua família. Ore, creia, acredite que você vai ver o milagre de Deus realizar. Acredite, tenha fé. Por isso que Jesus mesmo disse, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, falarás para esses montes irão se transportar. Não o monte sair do lugar, são os montes dos problemas. São as dificuldades que nós enfrentamos, são as lutas que nós enfrentamos como igreja, mas muitas das vezes eu quero desistir no meado do caminho. Por qualquer situação difícil que eu passe na igreja, qualquer situação difícil que eu passe na minha casa, que eu tenho dificuldade. Talvez muitos olhem para mim, já me conhecem e possam dizer assim, pregador, mas para você é fácil adventista, você já é aposentado. 40 anos trabalhando para chegar até aqui, foi fácil? Foi, irmão? Não fui criado na igreja, eu vim do mundo. Eu fui expulso da família, eu apanhei. Sabiam disso? Eu apanhei. Eu fui rejeitado em empresas por causa do sábado. Entende, irmãos? Eu fui rejeitado pela família por causa de obedecer a Deus, por me tornar um cristão. E por causa disso eu iria desistir, ainda jovem ainda? Não, irmãos, porque eu acreditei no que está escrito aqui. Por isso que se nós crermos, nós iremos ver, irmãos, o que a palavra de Deus diz, que os que me honram, eu honrarei. Os discípulos, eles tiveram mordomia. Vamos analisar o que foi que aconteceu com Paulo. Apanhou, serpente mordeu ele, foi preso. Pedrejado, obrigado, irmão. E no final ele disse o quê? Combati, bom combate, guardei a minha fé, agora estou preparado para a eternidade. Amém? Pedro apanhou, não foi? Nas praças. Os discípulos, os profetas, os patriarcas do passado foram cerrados ao meio, foram mortos a espadas, foram decapitados, como nós falamos do personagem Paulo. Já pararam para analisar? Às vezes, nós, irmãos, conhecemos Moisés abrindo o Mar Vermelho, mas sabe o que ele passou para poder chegar até lá? Com o povo de Israel. Às vezes nós nos maravilhamos com a história de Paulo, mas sabe o que ele sofreu, irmãos? Ele passava privações, ele chegava em algumas igrejas, está escrito no livro de Atos, ele ajudava os irmãos no trabalho, fazendo tendas para poder ajudar o povo. Pedro, irmãos, era considerado bruto,
Mas ele mesmo disse para aqueles reis do passado, irmãos, analisem comigo, você dizer uma palavra para o imperador no passado, para um rei, era você decretar a sua morte. Eles não aliviavam em forma alguma. O que foi que Pedro disse? Você pode arriar, desculpa a expressão que eu vou usar aqui, você pode arriar o chicote em cima da gente, mas importa obedecer a Deus de que os homens, amém? E hoje, irmãos, nós temos tudo, me perdoe eu estar falando isso, nós temos carro, nós temos casa, nós temos o emprego que às vezes nos dá a liberdade do dia do Senhor, nós temos o pão de cada dia, nós vamos no banco, pegamos o dinheiro, mesmo com sacrifício, trazemos alimento para dentro de casa, e às vezes eu não quero trabalhar para Deus. Às vezes eu não quero. Alguns, me perdoem, não estou me engrandecendo, não estou querendo ser melhor do que ninguém. Alguns, às vezes, ficam admirados quando eu prego, quando eu falo, quando eu dirijo a igreja. Irmãos, eu não sabia nada disso, irmão. Eu era tímido. Não tinha quem fizesse eu falar em público, não tinha. A primeira vez, irmãos, que me agarraram à força, me levaram para o púlpito, eu molhei uma camisa de suor. Um sermão de meia hora, eu gastei 10 minutos. Não tinha. Não tinha, irmão. Então, irmãos, mas é porque, irmãos, à medida que você vai trabalhando para Deus, à medida que você vai orando a Deus, vai pedindo a Deus, Deus, irmãos, Ele vai te capacitando. Às vezes eu pergunto em casa, eu estou diante da igreja, liderando uma igreja, eu pergunto, Senhor, por que o Senhor me escolheu? Ele diz, fica quieto, você não sabe de nada. Entende, irmão? Os outros anciões que me ajudam em algumas questões. Eu tenho que reconhecer isso, irmãos, que o dom que Deus te deu, que nos deu, não vem de nós, vem de Deus, irmãos. E a palavra de Deus se cumpre em nossas vidas, que derramarei o seu Espírito sobre toda a carne, que concederei dons aos homens. Então, irmãos, nós temos que entender, se de repente você está atravessando uma fase difícil na sua vida, se de repente você está, digamos assim, numa situação difícil, não desista da fé. Acredite que Deus, irmãos, Ele vai te socorrer. Ou melhor dizendo, Ele já está te socorrendo. Só falta apenas eu desabafar com Deus, falar com o Senhor, crer no Senhor. Permita, irmãos, eu contar uma pequena experiência para a honra e glória de Deus. Eu tenho esse carro aí, e os irmãos que têm carro sabem que todo ano tem aqueles impostos que nós pagamos. Eu tenho uma filha que faz terapia 3 vezes na semana, então, para ir de transporte, é um pouco meio complicado de ônibus, porque ele é autista, e se ela se irmar, não é dentro do ônibus de jeito nenhum. É o tempo deles, os irmãos entendem isso. E chegou, eu não estava tendo condições nenhuma de poder pagar os impostos do carro, porque os irmãos sabem, eu sou assalariado, e a situação ficou difícil. E eu falei com minha esposa, o que nós vamos fazer? Eu já não tenho mais condições muito, eu já trabalhei muito, né? Então tenho algumas dificuldades agora, porque eu sou operado, né? Eu fiz tanto cirurgia por dentro como fiz na boca, então já tenho algumas dificuldades. E por causa disso que eu consegui também a aposentadoria especial. E eu falei, nós não fazemos o culto de manhã, nós não lemos, então vamos orar a Deus. E orei a Deus. Passou aquele mês e nada. Entrou outro mês, eu falei, eu não posso andar com esse carro assim, que se eu for pego numa blitz, já era, vou perder tudo. Não é isso? Irmãos, por Deus, eu tenho aplicativo do banco, eu sempre vejo o dia que vai sair o pagamento. E quando eu abri o aplicativo, eu falei assim, Roberto, tem uma coisa errada aqui. Ela falou, o que foi? Eu não recebo isso? Eu falei, mas o que houve? Eu não sei, eu não recebo isso. Está o dobro do que eu ganho. Aí eu fiquei preocupado, falei, será que errou? Vou ter que ir no banco, né? Se não é meu, pode acontecer isso, né? De errar. Irmãos, eu abri o aplicativo do INSS, adivinha o que estava escrito ali? Preste bem atenção. Consta nos nossos registros uma pendência de um benefício que eu tenho direito
do ano 2009 e 2008. Nem eu sabia disso, irmãos. Porque realmente eu tive hepatite, eu fiquei 6 meses pelo INSS, recebi, mas ficou uma pendência. Se eu soubesse disso, eu teria que puxar um advogado para poder, não é isso? Para poder rever, não precisou nada disso, irmãos. Veio na hora certa, a conta certinha de eu cumprir, pagar o imposto do carro, cumprir o que estava faltando. Toda a honra, toda a glória seja dada a Deus. Meus irmãos, entendem? Então, o que a Bíblia, que eu sempre falo, se nós cremos, irmãos, nós veremos a glória de Deus. Deus, irmãos, Davi mesmo disse, fui moço, agora sou velho, mas jamais vi um justo mendigar um pão e a sua descendência. Às vezes, nós queremos milagres grandes, de ver de repente pessoas aqui se levantar, andar, de ver de repente a pessoa ser curada de uma enfermidade grave, mas os profecias nos dizem, irmãos, que nós somos abençoados todos os dias por Deus. Amém? Todos os dias, irmãos, só você ao acordar, agradeça a Deus. Você abrir os vossos olhos. Quando você fizer as suas compras, diga, Deus seja louvado. Por mais simples que seja, irmãos, Deus vai sempre providenciar o seu alimento. Deus vai sempre providenciar o que está lhe faltando. Às vezes, o que falta em mim é eu desabafar com Deus. É eu conversar com Deus. É eu falar para Deus o que estou sentindo, irmãos. Como é que você tem um amigo, você às vezes pode achar, mas meu amigo não me ajuda, mas você não fala, não é verdade? Você não conversa com Deus. O que a palavra de Deus nos diz? Eis que a mão do Senhor não está o quê? Encolhida, para que nos possa salvar. Nem o seu ouvido tapado, irmãos. Deus está pronto, por isso Jesus mesmo disse, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmãos, que Deus possa nos abençoar, que nós possamos crer, não estou dizendo isso me referindo aos irmãos, pensem comigo, que nós possamos crer mais nas promessas de Deus, porque as promessas de Deus, irmãos, elas são fiéis e verdadeiras. Irmãos, acho que foi, né, Felipe, no dia, na reinauguração da igreja do quilômetro 32, acho que alguns irmãos aqui foram, né? Irmãos, você sabe quanto foi gasto na reforma de tudo da igreja? Mais de 100 mil reais. A minha pergunta é, vocês perguntem para mim, quanto tinha no caixa da igreja? Nada. Os irmãos entenderam? As coisas começaram a surgir, irmãos, porque nós junto com a igreja, acreditamos que o tempo de Deus chegou para a igreja. Os irmãos entendem? Porque Deus, irmãos, é Deus. Quando chegar o tempo de Deus na sua vida, o inimigo jamais irá frustrar o tempo de Deus na sua vida. Ele pode até tentar, irmão. Ele pode até tentar. O impossível aconteceu, todos vocês sabem. A igreja teve 3 enchentes nesse mesmo ano. Perdemos tudo, perdemos microfone, quase perdemos os bancos da igreja. Encheu mesmo, irmãos. Pela natureza, pelo tubo que estourou da SEDAI, e a obra já tinha começado. E eu disse para os irmãos, vamos continuar firme orando, porque nós vamos inaugurar a igreja, em nome de Jesus. Eu acredito. E os irmãos compraram a ideia junto com a gente, em nome de Jesus. Irmãos, e aconteceu realmente. Só para os irmãos terem uma ideia, nós já tínhamos colocado, nós só tínhamos dinheiro para poder colocar só a parte elétrica e assim muito mal, irmãos. O tesoureiro chegou para mim e disse, nós não temos mais nada. Eu cheguei em casa, irmãos. Eu sentei e falei assim, Senhor, tem uma coisa errada aí nesse meio. Eu falei assim mesmo, irmão, espontâneo, tá? Eu sou espontâneo. Eu falei, Senhor, é um sonho da tua igreja. Desde 1983 que eu congrego nessa igreja. É um sonho daqueles que se foram, daqueles que ainda estão vivos. Era um sonho. Realiza o sonho do teu povo. É um testemunho vivo para o povo. Só falei assim mais ou menos para Deus, não me lembro mais o resto que eu falei. Irmãos, naquela mesma semana,
o pastor me liga. Ele estava voltando de férias. Isso era na virada do ano, não me lembro agora, me perdoe. Na virada do ano. Ele falou, irmão Zailton, eu tenho uma notícia para te dar. Eu falei, pode falar, pastor. A igreja deu uma grande bênção. A associação liberou 30 mil reais para a igreja. Desculpa, irmão. Eu não sabia se eu chorava, se eu ria. Liguei para os anciões, liguei para o patrimonial, que era eu mesmo. E assim foi, irmão. E a empresa, o irmão mesmo começou a fazer. E assim foi, irmão. Em menos de 2 anos as coisas aconteceram. E às vezes eu falava as coisas, não é porque eu sou melhor do que ninguém, é porque Deus, irmãos, a gente tem que acreditar. O que a irmã White fala? A igreja débil, defeituosa, como ela possa ser, precisando de repreensão, mas é o quê? A menina dos olhos de Deus, irmãos. A igreja, nós somos a menina dos olhos de Deus. A glória de Deus está sobre essa igreja. Deus está presente aqui, irmãos. O que Jesus Cristo mesmo disse? Que as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. Ah, pregador, mas me ensinaram que ela é seita. Ah, pregador, disseram que não tem poder. Ah, pregador, disseram que é fria. Frias são as paredes, irmão. O poder não vem da igreja, o poder vem de Deus. Se todos aqui se reunirem e orar por uma irmã da igreja, Deus vai operar um milagre, irmãos. Ah, mas não oramos, não operou, mas Deus salvou. Entendemos isso. E às vezes nós ficamos duvidando, achando isso, aquilo, outro. Irmãos, eu estou na igreja há quase 40 anos, entrei jovem, já estou com 60 anos de idade. E ainda feliz por poder falar de Deus, poder pregar de Deus, de poder trabalhar para Deus, na causa de Deus, e meu compromisso com Deus até a última hora de meus olhos se fecharem. Não para me aparecer, mas para a honra e glória de Deus. E às vezes as pessoas desistem, irmão. Temos os nossos momentos de febre espiritual, sim. Temos nossos momentos de tristeza, sim. Mas nós temos um Deus, irmãos, que cuida de cada um de nós. Que cuida de cada um de nós. Tivemos momentos difíceis, sim, tivemos. Tivemos momentos, às vezes, irmãos, de parecia que nada iria acontecer. Mas nós não podemos perder a fé, irmãos. Porque Deus mesmo disse, sem fé é impossível agradar a Deus. Por que Deus diz isso? Por que o apóstolo diz isso? Porque, irmãos, se nós nos aproximarmos confiando que Deus irá realizar, existe uma felicidade no coração de Deus, irmãos. Quando você vai falar com um amigo, pedir uma ajuda dele, você sabe que você está acreditando que ele vai conseguir, ele vai ficar feliz. Você, poxa, você creu em mim, você acha que sim. É o valor, irmãos, que nós temos que dar para Deus. E minha pergunta é, será que Deus não realizou nada em nossa vida? Será que Deus não fez nada por nós, irmãos? Será que Deus não fez nada pela igreja? Será que Deus, irmãos, é um Deus opaco, é um Deus oculto? Não, irmãos. Deus é um Deus de poder. Ele mesmo disse, eu sou o Senhor e não há outro fora de mim. Transmita isso, Ciro, para o meu povo. Eu sou Deus. Irmãos, aonde quer que nós andarmos, Deus estará conosco. Aonde quer que você fale com Deus, Deus vai te ouvir. Jesus mesmo disse, que queres que eu faça? No passado, irmão, as pessoas procuravam Jesus e ele dizia, estou aqui. Irmãos, que Deus nesta manhã, Ele possa nos abençoar. Que Deus nesta manhã possa fazer resplandecer a sua glória sobre cada coração aqui presente nesta manhã. E que se porventura, não sei quais suas condições durante a semana, de repente você entrou triste, abatido, desanimado, saia daqui revigorado pelo poder de Deus. Tenha certeza de que Deus está no controle da sua vida. Tenha certeza. Então que Deus possa nos abençoar e que Deus possa refletir a sua glória sobre cada um de nós. Esse é o nosso desejo, a nossa oração nesta manhã. Amém.